Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas. Capítulo de número 12, Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Nós faremos a leitura dos versos 35 a 48. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versos 35 a 48. Texto que servirá de base para a nossa mensagem nesta manhã. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Lucas, capítulo 12, verso 35 a 48. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, o encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-os, o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela palavra do Senhor. E agora rogamos, Deus, que o Espírito Santo fale conosco. Que eu, como despenseiro da sua palavra, seja fiel a ela e à mensagem do Senhor. Fale aos nossos corações, Senhor. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração seja agradável a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Quero contar uma experiência que eu tive essa madrugada. 3 horas da manhã, Deus me acordou e me deu uma revelação. Através do sonho ele me acordou e depois ele me mostrou claramente o que ele vai fazer. Hoje Jesus vai voltar. Hoje. Está preparado? Hoje, 23 horas e 59 minutos, do dia 24 de agosto de 2025,
nós vamos para a glória. Hoje, Deus mostrou essa madrugada para mim. Não acredita, não? Ei, pastor, vou denunciar o senhor no presbitério. Virou pentecostal? Revelação é a escritura. Que história é essa? O presbítero Felipe já está assim. Já estou fazendo um documento aqui para denunciar o senhor no presbitério. Que história é essa? Deus te deu revelação. Revelação é a escritura, pastor. Obviamente, Deus me acordou 3 horas da manhã, sim, mas não para me dar revelação nenhuma disso. Né? Tive um tempo com o Senhor na presença dele, orando. Depois, lá pelas 6, 5 e pouquinho, voltei a dormir. Mas, meu querido, o que você faria se você tivesse convicção e certeza que Jesus fosse voltar hoje, às 23 horas e 59 minutos, como eu falei? O que você faria o resto do dia? Como é que seria o seu domingo? Jesus vai voltar, irmãos! Meu pai contava uma piada, acho que eu já contei essa história aqui, não sei. Lá na Igreja da Lapa eu tenho certeza que eu contei, aqui eu não me lembro. A minha memória, eu digo, ainda tenho cabelo, mas a memória está complicada. Meu pai contava uma piada que um bêbado entrou numa igreja e o pastor pentecostal gritava: Jesus está voltando! E o bêbado lá de trás falava assim: volta, mas demora. E o pastor falava: Jesus está voltando! E aí o bêbado lá atrás: volta, mas demora. E os diáconos tentando cercar o bêbado para ele ficar quieto. Não pode falar, o pastor está pregando. Aí até que o pastor não aguentou, falou assim: ô fulano, se o senhor não ficar quieto, eu vou chamar a polícia. Esses daí vão vir rápido. Você está assim também? Igual o bêbado? Jesus voltará. Ah, mas não voltou até agora, 2025. Deve ter muita coisa para Jesus fazer para ele não voltar. E aí, o que acontece conosco? Nós vivemos, muito provavelmente, como este servo, que diz assim: ah, não sei se ele vai voltar. O fato é, querido, o que muda na sua vida, saber que Jesus voltará. O que mudaria imediatamente? Essa pergunta pode parecer provocativa, mas é justamente o tipo de alerta que Jesus faz neste texto. A vida cristã, meus irmãos, não é apenas sobre crer na volta de Cristo, mas sobre viver como quem de fato crê que Ele voltará a qualquer momento. Nós temos que ter essa perspectiva. Muitos vivem como se o Senhor não fosse voltar, nunca mais, estivesse ausente e demorando. Outros, mesmo sabendo da promessa da sua vinda, seguem confortáveis na sua zona de conforto, relaxados na fé, na obediência. Agora, quando nós olhamos para o ensino de Jesus, meus amados, o texto é claro. A verdadeira fé se manifesta em vigilância ativa, em fidelidade cotidiana e responsabilidade diante da luz que nós recebemos. Por isso eu quero falar com você nessa manhã sobre esse tema. Até que Ele venha, como viveremos? Como é que eu vou viver? Como é que você vai viver até que Jesus volte? Eu não sei quando Jesus vai voltar, eu não sei a hora que Ele vai voltar, eu não sei o momento que Ele vai voltar, mas o ponto aqui é, como que eu vou viver? Como que eu pastorearei os meus filhos, a minha esposa? Como que eu vou viver pastoreando essa igreja até que Jesus volte? Como que você vai viver aonde você está inserido até que Jesus volte? Essa é a pergunta que assola o nosso coração. E às vezes nós estamos tão acomodados, queridos, que nós começamos a pensar em ir para Jesus quando somos acometidos por uma situação que foge do nosso controle, uma enfermidade, alguma coisa que possa tirar a nossa paz deste conforto. E aí sim nós ficamos afligidos. Mas do contrário, nós estamos casados com o mundo que vivemos.
e tá bom demais. Ir para o céu? Para quê? Não foi essa a expressão do povo do Egito para Moisés? Antes tivéssemos ficado no Egito. Era muito melhor. Só que eles esqueceram do que acontecia no Egito. De quem eles eram? Escravos. O texto que nós lemos, aqui no capítulo 12, está dentro desta porção das Escrituras, onde o Senhor Jesus, ele aqui confrontou a ganância, ele confronta a ansiedade, e agora ele exorta os discípulos a viverem em prontidão. O que nós temos aqui, meus irmãos, trata-se de um ensino escatológico, ético, voltado aos discípulos de Jesus. Como viver entre a sua primeira vinda e o seu retorno. Como viver entre o já e o ainda não. E Jesus, ele usa duas parábolas nesse trecho para mostrar isso. A dos servos que esperam o Senhor voltar do banquete, dos versos 35 a 40, e dos mordomos responsáveis, do verso 41 até o verso 48. E ambas revelam a natureza dessa espera de um discípulo de Jesus. Vive de forma ativa, responsável e proporcional àquilo que lhe foi dado, ao crescimento, ao conhecimento recebido. Agora, em primeiro lugar, eu quero ver com você essa questão da vigilância. A vigilância, onde nós estamos preparados para a volta de Cristo. Dos versos 35 a 40, nós vemos o Senhor exortando os seus discípulos a estarem prontos, a estarem vigilantes, a estarem preparados. E o que nós vemos aqui? Ele diz: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier os encontrar, encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo, que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-os, o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós percebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A pergunta que eu faço novamente a você: você está preparado para a volta de Cristo? Meu amado, o discípulo fiel, ele vive em constante prontidão para a volta de Cristo. Eu e você, nós temos que estar prontos, preparados. Jesus, ele inicia aqui com dois imperativos que configuram o estado verdadeiro do discípulo. Ele diz cingido, ou seja, vestes cingidas e lâmpadas acesas. Essas metáforas que ele usa, esses símbolos que ele usa, são ricos em significado. Por quê? Porque essa linguagem, ela evoca um serviço ativo de vigilância contínua e constante. Quando nós olhamos para a linguagem, para o tempo do mundo bíblico, cingir os lombos era uma prática para deixar os mantos ajustados à cintura. Para quê? Para facilitar o serviço. Era um sinal de prontidão para o serviço. Era o que o israelita fazia antes de partir para o Egito, lá em Êxodo capítulo 12, verso 11. Era o que o servo fazia antes de agir. Lâmpadas acesas fala de vigilância contínua, ou seja, luz em meio à escuridão. Jamais deixar a lâmpada apagar. É uma resistência contra a sonolência espiritual. Então, a figura aqui ela é reforçada com a parábola do Senhor que volta de um banquete. Os servos são bem-aventurados se o Senhor os encontrarem vigilantes, no verso 37.
E aqui nós temos um dos retratos mais belos da graça. Porque no verso 37 nós vemos que quando o Senhor volta e encontra estes servos vigilantes, o que ele vai fazer? Se cingirá, os fará reclinar-se à mesa, chegando-se, os servirá. Essa imagem, meus irmãos, inverte toda a lógica da relação Senhor e servo. O Rei da Glória que nós cantamos, Jesus, este é o Rei da Glória, servirá aos seus servos fiéis. Ele servirá. Isso é um vislumbre do banquete escatológico descrito lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 9, onde mostra que os bem-aventurados, os eleitos, serão chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Jesus ainda amplia essa metáfora na parábola, dizendo que o Senhor pode vir a segunda ou a terceira vigília da noite. Estão lembrados que hora é? Ou seja, ele vai vir fora da hora esperada. Ele está falando aqui entre 9 da noite e meia-noite, que é a segunda vigília. A terceira vigília, da meia-noite até as 3 da manhã. Então, o servo pode chegar entre 9 e meia-noite do banquete, da festa que ele estava. O Senhor pode chegar entre 9 e meia-noite ou de meia-noite às 3 da manhã. Mas quem o aguarda deve ficar esperando, vigilante. E por fim ele compara a sua vinda como a vinda de um ladrão, não por maldade, mas pela imprevisibilidade do ladrão. Você sabe muito bem o que é viver em São Paulo, viver nessa cidade, que você pode ser acometido de um assalto a qualquer momento. E às vezes nós acabamos nos esquecendo que nós vivemos por viver num bairro como a Vila Pompeia, aparentemente muito tranquilo, muito sossegado, mas nós sabemos que o ladrão pode chegar a hora que você menos espera. Então temos que ser o quê? Vigilantes. Não quer ter a sua aliança roubada, o seu celular furtado, corrente e assim por diante, e outras coisas, o que você tem que fazer? Ser vigilante. Agora, se você andar aí desapercebido, fazendo selfie no meio da rua, gravando vídeo, vendo o celular no meio da rua, o que vai acontecer? Presa fácil para o inimigo. Você não vai nem perceber. E é essa comparação que Jesus faz. O Filho do Homem virá numa hora em que você não esperar, não vai esperar. A pergunta que eu lhe faço, querido, diante dessa realidade, você vive como quem espera? A sua vida agora, hoje, reflete, meu amado, quem está esperando a volta de Jesus. As suas atitudes mostram vigilância. Você vive com vestes cingidas. E a ideia aqui de viver com vestes cingidas é estar disposto a servir, a amar, a perdoar, a testemunhar, a compartilhar o Evangelho, a falar do amor de Deus. A vigilância cristã, meus amados, não é uma expectativa ansiosa por eventos futuros, sensacionalistas. Não, vai acontecer tal coisa, e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo. Tem gente que fica esperando esse tipo de manifestação. Não, querido. É viver o hoje como povo de Deus, do reino já inaugurado em Cristo. Nós já vivemos no reino inaugurado em Cristo. Nós cremos que já estamos nos últimos dias. E que o reino de Deus já irrompeu com a primeira vinda de Cristo. Eu não preciso esperar um milênio para depois isso, depois aquilo. Nós, presbiterianos reformados, somos amilenistas. A partir do momento em que Jesus Cristo veio, Ele inaugurou o seu reino. E agora nós já estamos vivendo neste período onde Ele pode voltar a qualquer momento. Então estar com as vestes cingidas e as lâmpadas acesas é participar da missão do reino, orando, servindo, anunciando.
E essa perspectiva escatológica, ela influencia a minha vida aqui e agora, naquilo que eu faço. Então, vigilância, queridos, é resistir a esse sono da indiferença espiritual. É manter o coração aquecido pela palavra, sensível à obra do Espírito Santo, engajado no serviço ao próximo. Manter a lâmpada acesa é perseverar em oração. Queridos, se nós queremos ver pessoas transformadas, pessoas alcançadas pelo Evangelho, nós precisamos orar. Eu louvo a Deus porque um pequeno grupo tem orado por essa igreja. E Deus tem falado comigo: Wagner, você precisa orar mais. Eu comentava essa semana com a minha esposa, eu estou incomodado, queridos. Não pela minha performance. Não porque Deus não está fazendo, mas porque eu preciso orar mais. Porque eu preciso buscar mais a Deus. E o Senhor tem falado isso ao meu coração. Porque muitas vezes eu vivo no conforto daquilo que é tranquilo para mim. Nós somos assim, queridos. Esse é o nosso coração inclinado para o pecado. Mas manter a lâmpada acesa não é viver assim. É perseverar na oração, na palavra, na comunhão, na proclamação do Evangelho. Agora eu faço a pergunta para você. Você tem falado para os seus amigos quem é Jesus? Para quantas pessoas você falou de Jesus? Você tem compartilhado isso, querido? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. A nossa esperança não é passiva. Não é passiva. Então, nós precisamos desenvolver um ritmo diário de oração, de leitura da Escritura, de vida devocional, esperando o Senhor com uma fé viva. A sua perspectiva futura impacta a sua vida aqui e agora. Por isso nós devemos manter a nossa vida, a nossa casa, como um farol de luz que ilumina onde o Senhor nos colocou. Como é que você tem vivido, querido? Uma fé que trabalha enquanto espera? Isso é vigilância. Isso é vigilância. Vigilância na presença do nosso Deus. Preparados para a volta de Cristo. Mas em segundo lugar, nós vemos aqui o Senhor falando sobre fidelidade. Servindo até que Ele venha. Fidelidade. Servindo até que Ele venha. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, ele diz no verso 42. E nós vemos nessa porção a exortação do Senhor Jesus sobre a fidelidade dos versos 41 a 46. E a pergunta de Pedro é muito propícia no verso 41. Ele diz: então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para todos, para nós ou também para todos? Essa exortação vale para todos ou só para os discípulos? E Jesus responde com uma nova parábola, apresentando dois tipos de servo: o fiel e o infiel. O servo fiel é aquele a quem o Senhor confia o cuidado dos demais servos e que age com prudência, dando sustento no tempo apropriado. Em outras palavras, ele exerce uma mordomia diligente. O Senhor confia os recursos a ele e ele é um excelente administrador daquilo que o Senhor coloca nas mãos dele. Por isso foi confiado a ele. Já o servo infiel está lá no verso 45. O Senhor virá no dia em que ele não espera e o lançará aos infiéis. Ele age como se o Senhor não fosse voltar. Ele diz em seu coração: meu Senhor demora, no verso 45. E esse pensamento, essa filosofia, infelizmente às vezes invade o nosso coração e ela libera uma vida totalmente desregrada. Uma vida que não é sensata, que não é justa, que não é piedosa. Esse servo faz o quê? Ele espanca os seus conservos. Ele come, bebe e embriaga-se. Ele abusa da autoridade e busca a satisfação pessoal em vez de cumprir a sua função. Mas uma coisa que nós temos que lembrar é que o juiz, ele é severo. O juiz é severo. E o ponto
É claro aqui, meus queridos, a vida cristã sem frutos de fidelidade é evidência, sabe do quê? De incredulidade. Você pode estar aqui domingo após domingo dizendo que acredita em Deus, que acredita no Senhor, que vive para Ele, mas se a sua vida não for como do servo fiel, você está demonstrando, na verdade, incredulidade. Isso indica que não se trata apenas de servos despreparados, mas de falsos servos. Você já parou para pensar isso? Faça uma análise da sua vida, querido. Jesus transformou seu coração, você é uma pessoa ensinável através da palavra, você pertence ao Senhor, vive como se Ele fosse voltar a qualquer momento ou se Ele jamais fosse voltar. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus confiou a você algumas responsabilidades. Responsabilidades como pai, como mãe, eu como pastor, presbítero, irmão, amigo, servo, vizinho, trabalhador e assim por diante. Você tem alimentado os outros com fidelidade ou vive uma vida confortável? A ausência visível do Senhor não é desculpa para a infidelidade. Muito pelo contrário, é teste para a nossa fidelidade. Como é que você tem usado o seu tempo, os seus dons, os relacionamentos que o Senhor tem confiado a você, os bens que Ele tem confiado a você, o dinheiro que Ele tem confiado a você? Como é que você tem usado isso, meu amado? Muitos têm dons espirituais, cargos na igreja, influência familiar, mas vivem como se Cristo jamais fosse voltar. Lembre-se, a demora do Senhor confronta a nossa fidelidade. O servo verdadeiro cuida dos outros, alimenta, consola, serve. Ele não espera para servir, ele serve enquanto espera. Ele serve enquanto espera. A fidelidade, meus amados, é a resposta do servo que sabe que o reino de Cristo já iniciou. Já está entre nós. Cristo governa a história. Cristo governa a igreja. E Cristo governa a nossa vida. A fidelidade se manifesta no modo como nós expressamos e usamos os dons que o Senhor tem nos dado, o tempo que o Senhor tem nos dado, os recursos que Ele tem nos dado, em favor do próximo, para o avanço do Evangelho e para a sua glória. O servo fiel alimenta os outros com a verdade. Então, meu amado, seja um agente de discipulado. Adote alguém na sua caminhada para você investir a sua vida na vida de outra pessoa. Deus está te chamando para isso. Discipule uma pessoa. Pastor, mas eu não sei fazer isso. Nós temos ferramentas para ajudá-lo. Para você investir a sua vida na vida de outro. Faça parte do esforço da evangelização. Evangelize alguém. Fale do amor de Deus. Use a sua posição, a sua profissão, as oportunidades como plataformas de serviço ao reino de Deus. Ou seja, cada conversa que você tiver, que ela seja redentiva, que seja uma porta aberta para você falar do Evangelho. Seja intencional nisso, meu querido. Compartilhe o Evangelho. É isso que Deus tem falado comigo. Wagner, compartilhe o Evangelho. Que as suas conversas sejam intencionais, sejam redentivas. Não espere, quem sabe, ter um cargo na igreja, para daí você poder evangelizar. Ah, não, eu vou, como uma vez um rapaz disse assim, eu quero ser missionário. Falei, que bênção. Eu era seminarista nessa altura, lá em Rio Claro. Falei, que bênção que você quer ser missionário, rapaz. Então vamos, pastor, eu quero ir para o IBEL, quero fazer o Instituto Bíblico, depois eu quero ser missionário. Eu perguntei para ele, que bênção, irmão. Como é que tem sido a sua vida de evangelização no seu bairro? Ah, não sei nem como é que fala do evangelho. Eu falei, você quer ser missionário? Como assim? Na verdade, nada na vida dele tinha dado certo. Aí ele viu uma oportunidade, falou, vou para o seminário, para o Instituto Bíblico, e vou ser missionário, achando que ir para um campo missionário, como nós temos visto aqui, a dificuldade que é. Nós vimos no vídeo do reverendo Henrique.
por conta da dificuldade do campo, perderam pessoas na equipe. Então nós temos que ser, de fato, evangelistas, servos fiéis, que servimos onde nós estamos, até que Ele venha. Por que você mora onde você mora? Por que Deus colocou você onde colocou? Certa vez, conversando com um casal aqui da igreja, falando sobre isso, eu falei assim, por que Deus está levando vocês para onde vocês estão indo? Porque Deus quer usá-los lá. Porque Deus quer usá-los lá. Tem um prédio aqui que eu sei que já tem 3 membros da igreja morando no mesmo prédio. Já dá para fazer um pequeno grupo lá e evangelizar o prédio inteiro. Vamos ser intencionais nisso, queridos. Fiéis. Mas em terceiro e último lugar, nós vemos aqui a responsabilidade, vivendo à altura da luz recebida. Versos 47 e 48. A quem muito foi dado, muito será exigido, verso 48. Aqui Jesus nos apresenta um princípio espiritual profundo e sério. A revelação da Escritura, aquilo que o Senhor dá a nós, traz responsabilidade e a negligência será proporcional ao conhecimento. O servo que sabia o que devia fazer, mas não faz, receberá punição severa. Já o que não sabia, mas ainda assim errou, será punido com menor rigor, diz o verso 48. No verso 47, ele fala que aquele que sabia e não faz, receberá punição severa. No verso 48, aquele que não sabia, mas errou, será punido com menor rigor. A diferença não está na consequência, mas na intensidade. E a culpa é agravada quando há consciência. Esse princípio aparece em outros momentos da Escritura. Nós vemos isso em Tiago, capítulo 4, verso 17, Hebreus 10, 26 e 27. Ou seja, trata-se de uma advertência séria, especialmente para nós, que recebemos a palavra, a sã doutrina. Estamos na comunhão da igreja, com pregação expositiva, fiel das Escrituras. Então, você não vai poder chegar diante de Deus assim, eu não sabia. E o pastor não pregou esse texto, não. E eu vou chegar diante de Deus e vou responder sobre aquilo que ensinei a vocês, como pastor dos irmãos. O juízo será conforme a luz recebida. A quem muito foi dado, muito será exigido. Isso abrange os seus dons espirituais, as oportunidades que você tem, o tempo que Deus tem dado a você, as possibilidades de evangelização e discipulado e os privilégios do Evangelho. Tudo é dom de Deus, mas o dom traz um dever e uma responsabilidade. A pergunta que eu lhe faço é: você tem vivido à altura da luz que você recebeu? Muitos conhecem a Escritura. Muitos sabem os tratados teológicos, escatológicos da Escritura, mas não obedecem. Talvez você tenha crescido na igreja, conhecendo esses princípios, mas é negligente na sua vida e no seu lar, no trabalho, no discipulado, na evangelização. Sabe o que o Senhor está fazendo conosco, irmãos? Ele está nos chamando à coerência. Não basta saber que Ele vem. Ele virá. Ele virá. A questão é como que nós vamos viver até Ele voltar. É preciso viver com fidelidade, queridos. É preciso viver com vigilância. É preciso viver com responsabilidade. Nós cremos que o Senhor da igreja reina agora e julgará todas as coisas na sua vida gloriosa. Por isso, a responsabilidade do discípulo é viver coerentemente com a graça recebida. Reconhecemos que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade, mas ela fundamenta. Então, o fato de Deus ter confiado a nós a verdade do Evangelho, o pastoreio de vidas e a palavra da vida, nos torna ainda mais responsáveis pela nossa geração. O que nós temos feito, queridos? Primeira coisa, meus amados, nós precisamos de um despertamento.
Eu me recuso a assumir a filosofia que uma vez foi dita sobre esta igreja. O presbítero Ricardo me contou isso. Conheci ele e ele era um homem que evangelizava e muito. Presbítero Armando Damori. Mas ele teve uma fala que para mim não reflete, não deve refletir aquilo que nós somos. Porque ele disse certa vez, presbítero Ricardo me contando, que esta igreja ela nasce de pessoas acomodadas. Pessoas que eram da igreja da Lapa, pessoas que eram da igreja Unida e achavam que era muito longe ir para a Lapa e para a Unida. Então vamos criar uma igreja aqui, para ficar aqui no nosso cantinho. É isso? Isso não deve nos definir, meus irmãos. Você já contou quantos prédios estão subindo aqui na Vila Pompeia? Quantas pessoas estão vindo morar aqui? Não, pastor, não vamos mexer com esse negócio, não. Porque, e se vier muita gente, pastor, a gente vai fazer o quê? Não sei. Eu quero é mais que venha. Eu quero mais que não tenha lugar para sentar aqui. Por quê? Porque pessoas serão transformadas. Agora, quem é que Deus vai usar? O pastor. O pastor Deus vai usar. Eu oro para que Deus me use mesmo. Eu oro para que Deus me use. Para que eu seja vigilante, para que eu seja fiel e para que eu seja responsável com aquilo que o Senhor tem dado na minha vida. Mas Deus quer usar você, querido. Deus quer usar você para que você seja vigilante com a sua vida, para que você seja fiel, despenseiro da palavra e para que você seja responsável, bom mordomo daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Você tem vivido à altura da luz que você recebeu? Por isso, querido, viva como quem espera. Até que ele venha, é o chamado escatológico que molda a nossa vida aqui e agora. Nós cremos que o reino já foi inaugurado, mas ainda não consumado. E o Senhor tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Então a gente tem que se mover, queridos. Nós temos que nos mexer. Nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que falar do amor de Deus. Nós temos que falar quem é Jesus. Nós temos que contar aquilo que Jesus fez na nossa vida e dizer, Jesus vai voltar. E quando ele voltar, como é que vai ser a sua vida? Você está preparado para isso? Essa espera ativa se expressa em duas grandes dimensões práticas. Primeira, santidade pessoal. Viver de maneira coerente com a vinda do Senhor. Guardando o coração. Lutando contra o pecado. Cultivando uma vida piedosa. Segundo, missão comunitária. Viver como igreja em missão. Testemunhando da vinda do Senhor. Testemunhando do reino. Como? Compartilhando o evangelho. Discipulando pessoas. Pastor, não sei fazer isso. Deus tem nos dado a graça de termos ferramentas poderosas, abençoadas. Nós temos a grande esperança. Um material, uma ferramenta que você pode usar e sentar com um amigo e falar de Jesus para ele. E, querido, eu tenho convicção, eu tenho certeza que se você sentar com alguém e desenvolver essa ferramenta, ao final de 5 encontros, essa pessoa vai entregar a vida a Jesus. Aí entregou a vida a Jesus, acabou? Não. Aí depois você tem o discipulado vida. E aí você pode caminhar com ele uma jornada de 20 semanas, ensinando pontos basilares da fé cristã. Mas o que você tem que fazer primeiro? Lembra desse negócio aqui? Já jogou fora? Está esquecido na sua casa? Ou você tem pegado ele constantemente e tem orado? Se você não tem, lá no fundo tem cartãozinho. O que você tem que fazer nesse cartão? Colocar o nome das pessoas que você conhece, que você se relaciona, que não conhecem a Jesus. E o que você vai fazer por elas? Primeira coisa, orar. Mas ore, querido. Ore para que Deus alcance essas pessoas, para que Deus transforme o coração delas, para que Deus faça um milagre na vida delas. Pregue o evangelho e discipule. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus voltará, e isto é certo. Quando? Eu não sei. Mas até ele voltar, eu vou viver de maneira vigilante. Eu vou viver de maneira fiel e de maneira responsável, porque ele virá. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas ele virá.
Portanto, não durma espiritualmente. Não viva como se ele tardasse. Não guarde para si o que foi dado para ser compartilhado. Até que ele venha, pregue o evangelho. Até que ele venha, forme discípulos. Até que ele venha, sirva com temor e com alegria. Até que ele venha, brilhe como luz num mundo marcado pelas trevas. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado. Que Deus transforme o seu coração e que você seja obediente àquilo que o Senhor tem falado no seu coração, em nome de Jesus. Amém.